Ctrl R, pronto. Vamos compartilhar a tela. Share screen. Aí vocês me falam se vocês estiverem ouvindo. Sim, estamos ouvindo a música. Eu acabei de tirar. Deixa eu apertar o botão aí. Estão ouvindo? Dá para ouvir? Ok. Vou baixar só um pouquinho. Então, não está ouvindo nada. Não? Estão ouvindo? Não tô, não. Não, está muito baixo. Mas ela tem que ficar de fundo mesmo. E agora? Estão ouvindo? Quase nada. Não estou ouvindo, não. Estranho. E agora? Escuta? Também não. Que estranho. Então, peraí. Tem alguma coisa errada. Agora sim. Sim. Agora sim. Eu podia aumentar o tanto que fosse, não estava habilitado, aí não ia ouvir. E o meu som, o som da minha voz, vocês estão ouvindo? Sim. Ok. Então, vamos fazer, a proposta é fazer um exercício já como em forma de um exercício sistêmico, em forma de meditação, tá? Para a gente já exercitar o estado de presença. Então, eu vou pedir para que vocês se sentem confortavelmente na cadeira, de preferência com a coluna reta, a cabeça solta. Não fiquem deitados, quem tiver com a câmera desligada aí, não fiquem deitados, procure manter a coluna reta, né? Porque você manda uma mensagem para o cérebro de que você está atento, tá bom? Então, respirando profundamente, feche os olhos, gentilmente também. Vão escutando a música. Deixa ela percorrendo o ambiente, para que ela possa tirar toda a densidade desse ambiente. Vai, respira fundo e solta. Mais uma vez, respira fundo, inspirando, segura um pouquinho e solta. A inspiração nos traz esse estado de presença. Lentamente, eu vou pedir para vocês ir trazendo a mulher que deu a vida a vocês. Você vai sentindo a presença dela atrás de você, e ela coloca a mão direita dela sobre o seu ombro esquerdo. Talvez você sinta até o perfume da sua mãe. Eu sinto. Respirando. E como uma mágica, você percebe essa energia da sua mãe percorrendo todo o seu lado esquerdo. Essa energia sobe, desce, percorre as pontinhas do seu pé, dos seus dedos, sobe pelas pernas, como uma música mesmo. Ela vai subindo, vai pela sua cabeça e volta. Mantendo essa energia subindo e percorrendo o seu lado esquerdo, respire fundo. Perceba como fica seu corpo com essa energia percorrendo todo o seu lado esquerdo. Talvez te falte algo. Talvez você perceba que no seu corpo te falta algo. E eu vou pedir para você
agora trazer a presença deste homem que, junto com a sua mãe, te deram a vida. E com a mão esquerda dele, ele toca o seu ombro direito e você percebe. Respira fundo. Talvez a mão dele seja mais pesada do que a mão da sua mãe. Talvez não. Talvez você sinta a força dessa mão. Respira. Respira fundo. Isso. Solta. E você consegue identificar que essa energia do seu pai percorre todo o seu lado esquerdo. E como uma dança, essa energia da mãe e do pai começa a circular em você. Sobe, desce, sobe, desce. Respira. De repente, essas duas forças, elas começam a se misturar. Como o encontro do rio e do mar. Elas se misturam e se fundem lentamente. Elas vão se acomodando dentro do seu coração. E como uma explosão de luz, preenche o seu peito, irradiando com amor, com toda essa força da vida. Respira. Perceba o calor dessa luz saindo do seu peito. Isso. Se preencha desse amor. Respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. Isso. No seu tempo, vocês podem ainda abrir os olhos. Muito bem. Respira, voltando. Esse é um exercício sistêmico. Vocês experimentaram o campo. Bom? Gostoso? Bert Hellinger, ele sempre vai trazer os pais biológicos, tá? Se você tiver pais adotivos ou alguém que criou você, é importante que vocês também, quando estiver fazendo esses exercícios, traga os pais biológicos, né? Então, pai e mãe biológicos, né? Que te deram a vida, e os pais que te proporcionaram essa vida, os que cuidaram de vocês. Muitas pessoas são criadas por tios, por avós, ou por pais adotivos, e é importante que a gente reconheça também essa força que vem deles, tá? Então, você tem a mãe e pai biológico, independente do que tenha acontecido, vocês estão aqui, então é porque você tem uma mãe e um pai, por mais que às vezes a gente não conheça, você tem a mãe, você tem esse pai, e é importante que a gente se conecte a isso, porque enquanto a gente não se conecta a esse pai e essa mãe, é como se a gente tivesse desconectado da própria vida, da existência, né? E esse é isso. Podemos começar? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Ok. Rosita, a sala é toda sua. Vamos lá para a página que a gente parou. Uhum. E essa sala é nossa, né? E a gente está num grande aprendizado aí, se colocando de uma maneira alegre, leve, para a gente acessar tudo que a gente puder agora e ter uma nova compreensão.
Isso A gente mesmo. parou na página que fala sobre claro e escuro. Eu gostaria de saber quem é que pode dar continuidade na leitura hoje, para nos ajudar. Precisa que compartilhe a tela do livro ou vocês têm o PDF? O que é que vocês preferem? Quem prefere que compartilhe a tela? Fala um oi para mim, faz assim para mim. Prefere? Ok, vou compartilhar então. Quem é que vai ler para a gente? Aqui. Vou pôr vocês aqui para o cantinho. Alguém consegue ler para nós? Eu posso ler. Quem é? Quem é? Falou? Eu, Ana Paula. Ana Paula. Se depois Por favor, você Ana quiser dividir, Ana Paula, eu também posso contribuir, tá? Tá, você que sabe, meu bem. Se você quiser ler... Não, pode começar você. Eu presto mais atenção quando eu estou lendo, então para mim é gostoso. Ah, então vai. Peraí, gente. Saiu a tela. Pronto. Pode começar? Pode sim, Ana. O claro e o escuro. Isso é especialmente difícil para nós que pensamos que deveríamos seguir a nossa consciência. Entretanto, se observarmos a vida do ser humano, de que pessoas parte o grande desafio? Quais são os que levam adiante o todo de modo decisivo? São os bons? São os maus? São os mansos ou os violentos? É o claro ou o escuro? O escuro é o que está mais próximo da origem. Essa é a experiência do aprendizado, a qual somos levados quando estamos diante de psicoses. Para participante, vou me dedicar a isso agora. Sente-se aqui ao meu lado, para o grupo. No fundo, já temos todas as informações. Um jovem de 19 anos desenvolveu uma psicose e a família é da Iugoslávia. Aqui pensamos imediatamente nos muitos acontecimentos terríveis que aconteceram aí, começando com a Primeira Guerra Mundial até os dias atuais. Agora vem a pergunta: com quem começamos? Eu penetro no todo e penso: com o que começo agora? A primeira coisa que tenho que descobrir é se o importante vem da família do pai ou da família da mãe, ou de ambas as famílias. O método bem simples é: coloco representantes, um para o pai e um para a mãe. E então olhamos para o que acontece. Através dos movimentos dos representantes, veremos onde está o decisivo. Participante. Posso acrescentar algo? Porque sei de 2 assassinatos. Hellinger, não quero saber. Quero mostrar como podemos chegar a descobertas através das constelações. Você pode confirmar e acrescentar isso mais tarde. Hellinger escolhe um homem para participar, para representar o pai, e uma mulher para representar a mãe, e os posiciona distanciados 3 metros um do outro. Eles olham para a mesma direção. Hellinger para o grupo. Não vou posicioná-los como um casal, mas cada um por si. A mulher está de olhos fechados. O homem olha para o chão. Hellinger para o grupo. É na família de quem? Na do marido. Ele está olhando para o chão. Ele olha para uma vítima. Portanto, existem agressores e vítimas na família. Hellinger escolhe uma mulher para representar a vítima e pede a ela que se deite no chão em frente ao homem. A vítima fica inquieta, respira com dificuldade e faz movimentos bruscos com os braços. Ela os estende para o lado e cerra os punhos. Hellinger para o grupo. Ela cerra os punhos. Ela é ambos, vítima e agressor ao mesmo tempo, e é provavelmente esquizofrênica.
A vítima bate no chão com a mão direita rápida e repetidamente. Hellinger, agora não podemos olhar para o pai como se fosse um criminoso. Apenas procuramos qual era a linhagem. Como próximo passo, vamos ver qual foi a geração. Hellinger posiciona uma fila de ancestrais da família, começando com o pai, escolhe então alguns homens e os coloca atrás dele. Cada um deles representa uma geração inteira. Ele pede para a mãe se sentar. A vítima permanece deitada em seu lugar. Hellinger para o grupo. Agora precisamos apenas deixar os representantes se entregarem a si mesmos. Então veremos em que geração ocorreu o acontecimento decisivo. O avô deita a cabeça por trás no pai. Os dois estão bem encostados um no outro. Então o avô, que está com os braços pendentes, empurra o pai por trás, de tal maneira que ameaça os dois de caírem. Hellinger conduz o pai um pouco para a frente. O avô cai no chão e se deita do lado direito. Hellinger, é na geração do avô. O representante do bisavô se encosta no antepassado que está atrás dele. Este se apoia para que não caia. Hellinger, e também na geração do bisavô. Hellinger escolhe um homem para representar uma segunda vítima e deita em frente ao bisavô. Agora, Hellinger, agora vamos ver o que acontecerá entre os agressores e as vítimas. A primeira vítima estende a mão na direção do bisavô e olha para ele. Este, porém, está de olhos fechados e se encosta bem fortemente no antepassado que está atrás dele. Hellinger para o grupo. O que o bisavô está mostrando é um movimento de fuga. Ele não quer olhar. Por isso, o ajudante interfere agora. Ele não permite isso. Hellinger empurra o bisavô para a frente até que ele fique novamente firme, apoiado nos seus próprios pés. Então, o bisavô olha para baixo, para a vítima que está a seus pés. Ele geme e respira com dificuldade. Hellinger para o grupo. Os representantes não devem falar nada aqui, isso é muito importante. Hellinger escolhe, então, um representante para o filho esquizofrênico e o coloca na constelação. A primeira vítima ainda está inquieta e estende a sua mão esquerda na direção dos outros. O bisavô respira com dificuldade, quase vomita e olha para o filho. Hellinger para o grupo. Quando coloquei o filho, o bisavô olhou para ele ao invés de olhar para a vítima. Isso quer dizer que o filho está assumindo algo no lugar dele. Então, o bisavô agacha lentamente, deita-se ao lado da segunda vítima e olha para ela. Hellinger coloca o filho mais perto do pai. Hellinger para o grupo. Agora vou retirar o filho da esfera da influência dos agressores e das vítimas. Então, eles ficam entre si. E a solução pode ocorrer entre eles. A solução deve estar com eles. Quando Hellinger quer colocar o filho ao lado do seu pai, percebe que ele está tremendo e quer ir em direção ao seu pai, o avô. Hellinger para o pai. Você está tremendo. Aproxime-se mais do seu pai. O pai vai para o seu pai. Ajoelha-se e curva-se perante ele. A primeira vítima continua ainda muito inquieta. Hellinger para o grupo. O pai se curva perante do seu pai, mas pode ser que essa reverência não seja destinada a ele, e sim a alguém da geração de seu pai. Agora o processo começa na geração do trisavô. Ele cerra os punhos. É como que está a energia agressiva. É com ele que está a energia agressiva, com o bisavô. Com o bisavô, talvez seja apenas a energia
uma vítima. O avô se distancia e deita-se ao lado da segunda. Ele olha para ela e a acaricia. Hellinger diz aos outros antepassados para se sentarem novamente. Hellinger para o grupo. Agora estamos na cena verdadeira. Depois de um certo tempo, o pai se levanta e se dirige ao seu filho. Eles se posicionam um ao lado do outro. Hellinger para o grupo. Agora o pai pode retirar-se porque está claro quem são eles. O trisavô olha para baixo, para o bisavô. Os dois se olham nos olhos. O bisavô se deita de costas, abre os braços e se acalma. Hellinger conduz o filho de maneira que este fique em frente ao bisavô. O bisavô se levanta, respirando com dificuldade. O trisavô o segura fortemente. Os dois lutam um contra o outro. Hellinger para o grupo. Agora os movimentos mostram claramente. O bisavô foi estrangulado, ou ele foi agressor e vítima ao mesmo tempo. Partindo dos movimentos, poderia ter sido assim. O trisavô empurra o bisavô para o chão. Este se levanta novamente, apoiando-se em ambos os braços. Hellinger para o filho. Ajoelhe-se. O filho ajoelha e aproxima-se bem deles. Ele coloca a mão direita nas costas do bisavô e encosta a cabeça no peito do trisavô. Este coloca o braço ao redor dele. O filho também coloca o braço ao redor do trisavô. A primeira vítima começa a se acalmar. Hellinger para o grupo. Isto é agora a cura da esquizofrenia. Ele está com a vítima e com o agressor. Agora os dois fluem para dentro dele, tornando-se uma unidade. Agora a segunda vítima e o avô estão em paz. Para o filho, respire profundamente. Para o grupo, a vítima acaricia o filho. Depois de um certo tempo, agora o desnorteamento cessa. Hellinger deixa o filho se levantar e o conduz alguns passos para trás, a vítima olhando para ele. Hellinger para o filho. Acho que está cortando, né? Cortando. Acho que caiu a internet. Caiu, é. Eu não sei até onde vocês ouviram. Eu acho que para o filho, faça uma reverência. Você ia falar Hellinger para o filho. Isso. Isso. O filho se ajoelha e faz uma profunda reverência. Então, o trisavô deita-se no chão, enquanto o bisavô continua em pé. Hellinger para o grupo. Agora o agressor deitou-se no chão. Para ele, este é o começo da reconciliação. Para o filho, vou tirá-lo daqui do campo de visão e levá-lo para o seu pai. Hellinger pega-o pelas mãos e o conduz para seu pai, colocando-o em sua frente. Os dois olham para o outro radiantes. Hellinger para o grupo. É isso então. O bisavô ajoelha-se com a perna direita e olha para cima. Hellinger coloca um homem na frente dele. O bisavô levanta-se, dirige-se a esse homem, abraça-o e coloca a cabeça no peito dele. Os dois permanecem intimamente abraçados por um longo tempo, fazendo um movimento de acalanto. Hellinger, após um certo tempo, para o grupo. Podemos deixar aqui, então, para os representantes. Fiquem ainda um pouco assim, do jeito que estão agora, para o grupo. Se eu fosse agora perguntar para o terapeuta, o que aconteceu realmente? E se ela soubesse disso, qual seria o efeito?
Fomentaria ou destruiria? Aqui existem segredos especiais que não estão em consonância com a minha ou nossa teoria. Por exemplo, isso. Hellinger mostra o homem que ele havia colocado por último e que ainda segura o bisavô em seus braços. Não faz bem à alma ver isso? Num trabalho como este, sempre seremos conduzidos a situações onde precisamos nos recolher, sermos humildes e concordar simplesmente com o que é. Ok, foi isso então. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Hellinger, o que vimos foi o desenvolvimento das constelações familiares. Para o terapeuta, está claro para você? Terapeuta, sim. Continua? O que vocês acharam dessa parte, gente? Deu para ver uma constelação no campo visual de vocês, como que aconteceu essa comunicação? Alguém quer comentar? Aqui a gente viu várias falas, né? E os movimentos foram detalhados. Quando a gente que é terapeuta ou quando é facilitadora, mediadora, enfim, que a gente percebe que tem algum segredo, que tem algo a mais, e que a gente não tem a autorização para ir além, a gente deixa, como ele diz, deixa assim, então. Vocês já perceberam esse movimento na constelação, não é isso? Mas vai acontecendo espontaneamente, né, Rosita? Isso, exato. O campo vai mostrando esse movimento. Isso, Exato. E como a gente está com aquela sintonia, né? Todos estão olhando para aqueles movimentos e muitos representantes estão percebendo no corpo, a gente acolhe. Quando a gente acolhe e dá um lugar, é como se tudo aquilo fosse para o lugar certinho. Tudo aquilo que estava em desarmonia se acomodasse dentro dos representantes e dos membros daquele sistema. Até aqui está ok? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala acolhe, significa que é deixar acontecer? Quando eu digo acolhe, a gente não está no julgamento, a gente está olhando para algo profundo e a gente acolhe da forma como foi. Se está certo, se está errado, se foi bom, se não foi bom, e como começou esse início, se está claro, se está escuro, a gente só acolhe aqui dentro, entendeu? Mas a solução, ela aparece espontaneamente? Sim. Porque foi resolvido quase que espontaneamente, né? Ele foi fazendo os testes, foi posicionando os representantes, foi movimentando no campo, e os testes que ele foi fazendo foi indicando aonde estava o emaranhado, aonde estava a problemática ali. Entendeu? Sim. Mais alguém tem dúvida? Podemos continuar? Então vamos lá. Aditamento. Pode continuar, Ana? Posso. Por favor. Aditamento. 2 semanas após esse seminário, Henry Breuer me escreveu: querido Bert, uma notícia sobre familiares. A colega que foi atendida de supervisão, constelação familiar de um psicótico e os assassinatos da Iugoslávia, telefonou-me e contou que a paciente, na consulta seguinte, disse que queria conversar sobre os assassinatos da família do pai. Aquilo que veio à luz na constelação pôde ser constatado. Até então, o que havia sido objeto de reflexão foi somente uma história sobre mortes da família de sua mãe. Como você está vendo, você participou um pouco da terapia.
antecipou um pouco a terapia. A precedência do novo sistema. Hellinger. Agora vamos continuar com a rodada. Só um momento, Ana, deixa eu te falar. Vocês viram que isso se manifestou no concreto depois do atendimento, da constelação? Isso só foi uma resposta para tudo aquilo que o campo trouxe. Geralmente, gente, quando a gente está fazendo o movimento da constelação, depois cai as fichas, as pessoas têm os insights, e aí elas nos procuram para contar algo, acrescenta algo no que foi visto no campo, tá? E é isso que aparece aqui, quando foi desse aditamento, ok? Pode continuar, Ana, por favor. A precedência do novo sistema. Hellinger. Agora vamos continuar com a rodada. Participante. Trata-se de temática de um casal. Eles não são casados. Isso tem um motivo, porque os dois são também meio-irmãos. A pergunta que paira no ar é como lidar com isso, pois os dois são, ao mesmo tempo, também um casal, e aqui surgem temas que são comuns entre um homem e uma mulher. Hellinger, não preciso saber de mais nada. Para o grupo, temos todas as informações importantes. Para o participante, ele tem o mesmo pai ou a mesma mãe? Participante, o mesmo pai. Hellinger, está bem, precisamos de um representante para o pai, uma representante para a primeira mulher e uma para a segunda. Então, vamos ver o que acontecerá. Hellinger escolhe os representantes e deixa que eles se posicionem como quiserem. A primeira mulher coloca-se imediatamente ao lado do marido. A segunda coloca-se um pouco de lado e afasta-se um pouco. A primeira mulher pendura-se no marido e o segura firme. Eles olham um para o outro. Hellinger, quando a primeira mulher quer dizer algo, não diga nada. É muito importante que não se fale. A primeira mulher olha para o chão. Hellinger escolhe representantes para os meio-irmãos que vivem como um casal e os posiciona na frente um dos outros. O casal se olha amorosamente. Hellinger, qual é a solução para o casal? Hellinger conduz o pai até ficar em frente à segunda mulher. Hellinger, para a representante da segunda mulher, é a Hellinger para a representante da segunda mulher, que está de braços cruzados. Descruze os braços para o grupo. Sempre que se está de braços cruzados, impede-se que as sensações sejam sentidas realmente. O marido olha amavelmente para a segunda mulher. Olha alternadamente para a primeira mulher, para os seus filhos e novamente para a primeira mulher. Esta vai se afastando para longe, dando os pequenos passos. Hellinger para o representante do filho, quando ele começa a se dirigir rapidamente em direção ao pai. Devagar, volte. Os movimentos da alma são muito lentos para o grupo, mas nós já vimos do que se trata. Os filhos trazem aquilo que o pai e a segunda mulher devem fazer. Para o participante, ficou claro para você? Ele concorda com a cabeça. Hellinger, está bem, foi isso então. Para o grupo. Não precisamos ir adiante até o final. Isso aqui é um grupo de aprendizado. É claro que a pergunta é, como ele poderá lidar com isso? O que lhe daria força para lidar com isso? Se ele der para a segunda mulher um lugar no seu coração. Para este participante. Então, vai ser fácil para você. Ele ri. Hellinger para o grupo. Procedimento sistêmico significa que eu dou um lugar para aqueles que estavam excluídos do sistema. Com isso, ganho força. É claro que aqui veio também à tona uma lei sistêmica importante. Quando nasce um filho,
e um segundo relacionamento, este anula o primeiro. Então, o marido precisa abandonar a primeira mulher e ficar com a segunda. A primeira mulher quis segurar o marido. Aqui ficou evidente que as ordens do amor ainda são válidas. Quer falar alguma coisa? Vocês entenderam o que, gente? Com esses movimentos, ficou claro? Quando ele fala aqui novamente de acolher, é o facilitador, e ele faz esse acolhimento. Quando ele acolhe isso, ele tem mais força para olhar para aquilo que está se manifestando entre um e outro membro do sistema. No caso, entre o homem, a primeira mulher e a segunda. Ficou claro para vocês? É meio confuso isso, né? É confuso. Pode falar, Ana. Não, deixa a Ana terminar, pode falar. Não, então era assim, eu queria concluir, né? Assim, então ele precisava aceitar colocar a segunda mulher no lugar, é isso? Que a segunda mulher que estava fora do lugar? A segunda mulher estava fora do lugar porque a primeira, ela estava como? Quando começou o relato, a narrativa, ela estava segurando, né, apoiada totalmente nele, né? Ainda. Isso. E ele estava impossibilitado de olhar para essa segunda esposa. Entende? Quando ele olha para essa segunda esposa, e ele fala uma coisa bem clara, gente, os movimentos da alma são lentos. Por isso que muitos representantes, eles começam a sentir que está chegando uma energia nos pés, está subindo pelo corpo, porque essa é a consciência que vai entrando no membro que estava fora do lugar, ou que estava excluído, e tudo mais. Você ia dizer alguma coisa, Ângela? Eu ia... dentro das ordens da ajuda, se a gente consegue identificar qual ordem da ajuda aí que Bert estava respeitando. Isso. Qual a ordem? Qual a ordem do amor também, né? Qual a ordem do amor, né? Sim. Então, a gente já começa a olhar. Primeiro, lembra que a gente falou do não julgamento? Imagina que isso... eu fiz um curso de constelação voltada para o jurídico, e lá os juízes, eles relataram vários casos semelhante a esse, sabe? E a gente não tem ideia de quanto é comum isso, né? E não é na nossa realidade, né? Porque, mais uma vez, essas coisas ninguém sai falando por aí, né? São coisas que ficam escondidas, mas o quanto é importante a gente ouvir, acolher, como a Rosita falou, e não julgar. Porque se a gente entra no julgamento, como é que eu vou poder ajudar um casal? Como é que eu vou poder ajudar esse casal? Né? Como é que eu vou ajudar essa família? Então, assim, a importância de realmente não julgar de forma alguma, não se espantar com nada, olhar para aquele sistema com respeito mesmo, né? É isso, Rô. E vocês perceberam que os filhos, os meios-irmãos, estavam fazendo o que o casal, que o pai e a segunda esposa deveriam fazer, se olhar. Não é? Então, os filhos, eles estavam só representando isso, dos pais, do pai e da segunda esposa. Quando o pai volta o olhar para essa segunda esposa, aí fica tudo resolvido, fica mais leve para eles olharem para tudo que eles estão vivenciando enquanto família. Tá? E é isso, gente. Quer acrescentar alguma coisa, amiga? Não, tá tranquilo. Então, dá tempo da gente entrar nessa... ajudar além da transferência e da contra-transferência. Deixa eu ver o tamanho que é esse relato aqui. Quantas páginas? Acho que dá tempo de ler, né? Pelo menos? Dá tempo, sim. Então, pode continuar, Ana, por favor.
Ajudar além da transferência e da contra-transferência. Participante. Trata-se de uma mulher de aproximadamente 40 anos. Tenho dificuldades com ela, porque ela, por outro lado, Hellinger, não, nenhuma interpretação. Você tem dificuldades, é inteiramente suficiente para o grupo. As interpretações sempre tiram algo. Participante. Queria dizer o que ela faz, mas está bem. Hellinger, não precisamos dessas informações. Participante. Ela vem, em princípio, para a terapia, porque, Hellinger, não, o que você disse foi inteiramente suficiente. Risadas no grupo. Hellinger para o grupo, quero demonstrar isso. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona em frente ao participante. O participante olha amavelmente para a cliente. Após um certo tempo, Hellinger coloca atrás dela uma outra mulher, mas não disse quem ela está representando. A cliente olha brevemente para ela. Mais tarde, fica claro que ela representa a mãe. Hellinger para o grupo. Vocês viram como o rosto dele mudou quando ela foi colocada? Agora a coisa está ficando séria. O que ele deve fazer para poder lidar bem com a cliente? Precisa dar à mãe dela um lugar em seu coração. Para o participante. Faça isso para que possamos ver o efeito. Depois de um certo tempo, para o grupo. Agora a transferência cessou. Então, Hellinger coloca o participante ao lado da mãe da cliente. A cliente fica inquieta. Hellinger, agora a coisa está ficando séria para a cliente. Acho que isso já é o suficiente. Para o participante. Ficou claro para você? O participante. O que veio à tona aqui é exatamente o que está acontecendo no momento. Hellinger, exatamente. Agora coloque-se atrás da mãe. Isso ainda é melhor. A mãe respira fundo. Hellinger. Agora a mãe ganhou força. Depois de um certo tempo, está bem, foi isso. Para os representantes. Fiquem ainda um momento aqui. Ainda quero esclarecer algo em relação a isso. Transferência e contra-transferência para o grupo. O trabalho sistêmico começa na própria alma. Quer dizer que não olho apenas para o cliente ou a cliente, mas sempre para a família também. Se essa família receber um lugar de honra em minha alma, fico totalmente em sintonia e tenho a força de fazer o que é necessário. E não existe transferência. Isso é o que existe de revolucionário nesse tipo de procedimento. Hellinger deixa os representantes e o participante se sentarem. Para o participante, ficou claro para você? Agora, participante, agora me sinto quase feliz que ela esteja tão zangada comigo. Hellinger, ela já está zangada? Meus parabéns, você conseguiu. Risadas no grupo. Hellinger, poucos terapeutas conseguem suportar quando um cliente fica zangado com eles. No grupo é mais fácil, mas é difícil suportar isso na terapia individual. Gostaria ainda de esclarecer melhor. Quando na psicoterapia usual alguém vai a um terapeuta e se apresenta como uma pessoa que está necessitando de ajuda, o que acontece nesse momento? Surge uma transferência da criança para com os pais e surge uma contra-transferência do terapeuta para o cliente, como de um pai ou mãe para uma criança. Com isso está traçada uma longa terapia que vai fracassar, exceto se o cliente fica finalmente zangado com o terapeuta e se liberta por si mesmo da terapia. Contudo, só alguns conseguem fazer isso. O segredo do sucesso e essa é a arte maior, que o terapeuta já provoque desde o início essa raiva que cura, recusando-se a entrar na contra-transferência. Então, ele exorta o cliente
por exemplo, conte-me o que aconteceu em sua família. Isso já muda o foco, saindo do cliente para uma outra coisa. Depois que o cliente tiver relatado sobre o que aconteceu em sua família, já se sabe imediatamente o que pode ser feito. Por exemplo, sabe-se quem foi excluído, quem deve ser incluído. Mas tão logo o cliente começa a falar sobre os seus sentimentos e diz, por exemplo, eu me sinto infeliz, começa a análise interminável. Muitas acusações que são levantadas contra as constelações familiares são apresentadas por aqueles psicoterapeutas que se apegam ao modelo de transferência e contra-transferência, como se ele fosse a suprema norma. A sua resistência é compreensível, porque para eles desmorona uma concepção de mundo. Tá bom já? Acho que tá bom aí, né, Rô? Até aí tá bom, né? Já deu o nosso... Paramos em coragem com a percepção. Vocês entenderam essa parte de transferência e contra-transferência? Quando uma pessoa procura ajuda, ela procura no terapeuta, possivelmente o pai ou a mãe. E quando esse terapeuta também responde para esse cliente da mesma forma, houve uma transferência do terapeuta e o terapeuta faz a contra-transferência dando força a esse sentimento que o cliente tem dentro dele. Por isso que a terapia, o processo psicoterápico, está fadado ao fracasso, porque aqui não houve ajuda. Um trouxe a problemática e o outro reforçou. Alimentou. Isso, alimentou, reforçou, devolvendo para o outro o que ele estava pedindo. Quando o terapeuta simplesmente coloca esse cliente, o provoca para que ele reflita quem ele está buscando, ele se zanga. Ele pode até se zangar e se retirar, mas depois ele volta. Ele volta e concorda com o terapeuta. Agora eu vejo a situação. Então, aí o processo da constelação tende a dar certo. Quando a pessoa está o quê? Consciente. Quando a gente fala, a gente precisa estar aberto, que a mudança é de dentro para fora, é essa entrega que a gente fala. Que a pessoa está confiando na visão do terapeuta, na visão do facilitador, para conduzi-la, para que ela se libere. Entende? Ficou claro, gente, para vocês? Alguém tem alguma dúvida? E é a terceira ordem, né, gente? É se colocar como adulto perante outro adulto, né, também. Exatamente, terceira ordem. Hoje a gente viu algumas, né, delas, da primeira à quinta, a gente viu algumas delas dentro desse relato, desses movimentos aqui, dessa dinâmica do que foi colocado e narrado detalhadamente. E eu fui colocando aqui os bonequinhos, vocês viram? Eles andando aqui no campo. E eu acho que fica assim, mais consistente para vocês que estão vendo. A partir de agora, a gente vai trazer os bonequinhos sempre e vai ficar com eles aqui posicionando, tá bom? Nossos ajudantes, né, Rô? Aí, eu pensei da 33, que é onde a gente parou aqui, até a 53 do livro, que a parte que antecede menos é mais, até antes de menos é mais. Eu não sei aonde vai no... Tá bem, tá marcado aqui. Tá? E a gente coloca lá no grupo. Localizar no PDF também, fica mais fácil. Eu passo lá no grupo depois. Tá bom, gente? Encerramos por aqui. Assim, não tão pontualmente, 2 minutinhos, 3 minutinhos aí a gente passou. Obrigada a todos. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, passa para a gente a dúvida. Se ficou com alguma questão, coloca lá no grupo, que aí a gente vai respondendo. Tá bom?
Boa semana para vocês. Um beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.